Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito instigante, que vai falar sobre como desistir da compra de um imóvel. Mas, mais do que isso, quero resumir para vocês, aqui no início da aula, porque esse tema ele vai acabar abrangendo questões que são bastante polêmicas e que tiveram novidades recentes. Né? Eu vou tratar de coisas aqui que são bem bacanas, assim, bem interessantes, bem da prática mesmo, das negociações imobiliárias envolvendo alienação fiduciária. Então, assim, como desistir, né, é o título que a gente deu na aula de hoje, como desistir da compra de um imóvel. E eu diria, como desistir da compra de um imóvel, uma vez que nós tenhamos uma garantia de alienação fiduciária. Então, o nosso tema de hoje, ele vai tratar do seguinte problema. Nós temos o tema 1095 do STJ, que tratou entre a dicotomia, entre o problema de colidência entre duas normas de mesma hierarquia do sistema jurídico brasileiro, que é o Código de Defesa do Consumidor, do artigo 53, versus a Lei da Alienação Fiduciária. A Lei da Alienação Fiduciária ela é muito violenta para com o devedor, e ela faz com que se prestigie o garantido, o credor fiduciário, que é quem tem a garantia, né, do imóvel. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E acaba fazendo com que, no momento da aplicação dessa lei numa dívida, exista a possibilidade de que o produto da venda extrajudicial deste imóvel que foi dado em garantia resulte em devolução zero para aquele que havia adquirido o imóvel e dado ele em garantia fiduciária. Em contrapartida, o artigo 53 do CDC proíbe qualquer tipo de relação de consumo que implique em perda total por parte do consumidor. Então, essa é a grande dicotomia, né? E o que eu alertava vocês nessa aula lá do dia 18 de agosto de 2021? Cuidado, pessoal, existem grandes chances de que o STJ dê prevalência para a lei da alienação fiduciária em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. E, de fato, isso veio a acontecer, né, no final desse ano. Foi definido o tema, né, o tema 1095, porém, existem algumas ressalvas, né, de um instituto, de um conceito, né, que foi importado, que trata do antecipatory breach. Antecipatory breach. O antecipatory breach seria a antecipação, né, quando o devedor se antecipa. E se antecipar tem tudo a ver com o desistir da compra. Então prestem bastante atenção, porque hoje nós vamos falar sobre a prevalência da lei da alienação fiduciária sobre o Código de Defesa do Consumidor na desistência da compra do imóvel, contudo, sob a ressalva do antecipatory breach, que é quando o consumidor se antecipa e comunica a sua saída do negócio. Bacana? Vou ler aqui o caso, né? O caso que foi enviado pelo Sérgio Pontes. E como ele está presente aqui em sala de aula, se quiser complementar, fique super à vontade. Compra de um imóvel na planta. O imóvel é um imóvel de R$256 mil, então estou supondo que ele está dentro do Minha Casa Minha Vida. Parte financiada pela construtora MRV e parte pela Caixa. Então, na verdade, aqui, Sérgio, a gente faz a seguinte distinção. Quando tem uma construtora, né, nós temos um parcelamento. Tá? Quando a gente tem uma instituição financeira, a gente tem um financiamento. A gente distingue. Tem naturezas jurídicas diferentes. Como eu sei que tu trabalha com bancário, né, faz mais sentido, tu está mais habituado a entender a questão do financiamento. Mas aqui nós temos um parcelamento direto com a construtora. O cliente pagou um sinal, né, e algumas parcelas, certo? Mas quer resilir o contrato por não ter condições de continuar pagando. Notificou a construtora e o banco. Ambas responderam que a rescisão se dará conforme o artigo 26 da Lei 9.514, que é a Lei da Alienação Fiduciária, e não pela Lei do Distrato. Vi que caberia, neste caso, uma ação de resilição contratual que suponho, né, ser demorada e teria custos. Pergunta, né? Aí vem a pergunta do Sérgio. O que o comprador deveria fazer? Deixa rolar para a alienação fiduciária? Como fica a situação dela em relação ao empréstimo após a retomada em leilão? Ou seja, vale mais a pena não propor ação de resilição? Essas são as questões, então, que o Sérgio apresentou. E esse caso ele é perfeito para eu explicar as coisas que eu tenho que explicar para vocês. Olhem só, pessoal. Uma das primeiras observações, ponderações que o Sérgio nos traz é a seguinte. Diante de um consumidor, de um adquirente imobiliário,
né, que tem lá, ele está participando da famosa triangulação entre alienação fiduciária, entre construtora, banco e adquirente, né, diante desta relação em que o adquirente não deseja mais prosseguir, porque não tem condições, porque desistiu, porque não tem mais interesse, né, ele deveria simplesmente aguardar os procedimentos, né, dessas instituições de encaminhamento para leilão, ou ele deveria tomar a frente e apresentar um pedido, né, de resolução contratual, né, de desfazimento do negócio. Então, esse é um primeiro ponto, né? E claro que vem à tona a preocupação, né, com os custos do processo, e um processo que, via de regra, é demorado. Evidentemente que sim. E aí vem a sensação de que talvez seja, então, mais conveniente aguardar, né, pela tomada de posição dos credores, porque eles teriam todo o custo de fazer os encaminhamentos e o devedor ficaria só aguardando para ver quanto que sobra para devolver a ele a título de valores. Essa ponderação é super razoável, tá? Ela é super razoável. Só que tem alguns detalhes jurídicos aqui que vão talvez tornar, né, este encaminhamento perigoso e problemático, né? Explico. Uma vez que nós temos, vamos retomar aqui o raciocínio da alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária, ela é quando você entrega um determinado bem em propriedade daquele que passa a ser o credor fiduciário, certo? Então, você entregou este bem, né, em propriedade de alguém que é o credor fiduciário. Isso pode se dar entre credor e devedor diretamente, ou seja, entre A e B, entre duas partes, ou pode se dar por meio dessa triangulação, né, que envolve a construtora, o banco e o adquirente, que é o mais comum, né? E isso se dá, no mais das vezes, quando a obra já está pronta, está sendo entregue o imóvel. Então, quando o imóvel está sendo entregue, né, o banco recebe o imóvel em propriedade, passa a ser o credor fiduciário, e este imóvel é quitado perante a construtora. Aí a construtora cai fora, fica só a relação bancária, aí sim de financiamento, né? Aí sim a relação de financiamento, que é a mais comum. Aí fica só banco e adquirente. Quando é que tem essa confusão de relações? Confusão eu não diria, mas essa triangulação, quando estão todos presentes. Durante a construção. Durante a construção, nós temos a triangulação. A gente tem a construtora, a gente tem o banco, que está, no mais das vezes, até financiando a obra, que é um outro tipo de financiamento, e daí só os juros incumbe ao nosso cliente pagar, né, os juros. Ainda não está pagando o principal, porque ele ainda não financiou para a aquisição dele, ele está pagando o financiamento da obra, né, porque foi isso que ele combinou com a construtora. Já falei para vocês várias vezes sobre esse tipo de contratação. Né, e o adquirente, então, segue normalmente pagando as parcelas até que finalizada a obra e entregue o imóvel para trocar daí pelo financiamento definitivo, digamos assim, né? Que vai ser esse que eu mencionei anteriormente. Pois bem, meus amigos, então isso é o sistema da alienação fiduciária. Quando você entrega ao credor fiduciário, ou seja, aquele que está, né, te dando a garantia do negócio, você entrega o seu bem, o seu patrimônio. Pois bem, durante o período da construção deste imóvel, durante esse período em que ele está sendo produzido, este imóvel, e é como eu estou entendendo esse caso concreto que nós estamos avaliando, durante este período, eu tenho a incidência da lei do distrato. Eu tenho incidência da lei do distrato, ou seja, o negócio pode ser desfeito, certo? Naquele segundo momento em que o imóvel é entregue, o negócio foi cumprido. Naquele segundo momento que o imóvel foi entregue, o banco pagou a construtora, o imóvel foi entregue ao adquirente, e o adquirente passa a ter um financiamento, aí nós não temos mais a incidência da lei do distrato neste momento. Por quê? Porque o imóvel já foi entregue, nós passamos a ter um contrato comum de financiamento. E aí nós vamos aplicar a lei da alienação fiduciária pura e especificamente. O que subsiste ainda para a construtora? O dever de assistência técnica. E isso não termina. A construtora fica daí, ela cumpriu com a obrigação principal, que foi a entrega do imóvel. Então, a obrigação principal está cumprida, subsiste a assistência técnica. E é isso. O cliente passa a ter assistência técnica com a construtora e um financiamento com o banco que quitou a construtora. Ponto. Né? E o imóvel fica dado em alienação fiduciária, em garantia de propriedade. Se houver inadimplemento, existe daí aquele procedimento de notificação, colocação em mora, né? E se a mora não for purgada, aí se consolida a propriedade. O que significa isso, se consolida a propriedade? A propriedade se consolida em favor do credor fiduciário,
e ele pode vender o imóvel. O que fica pendente por uma eventual medida judicial, já que isso tudo se faz extrajudicialmente? Fica pendente só a posse, né? E aí o cliente pode sofrer uma ação possessória já do adquirente, de quem comprou do banco. Tá? Então, esse é o sistema normal, né, da alienação fiduciária. Agora, vejam que o caso que nós estamos querendo investigar hoje é diferente. O cliente está se antecipando. O cliente está se antecipando. Ele está dizendo assim, estou avisando antes. Você lembra que eu falei do antecipatório breach? Então, o antecipatório breach é quando o cliente está se antecipando. Ele está dizendo assim, já sei, né, já sei que eu não vou seguir com este negócio. Né? Então, ele está no momento anterior. O que as construtoras, os bancos, né, neste momento, estão fazendo? Eles estão dizendo assim para os clientes, não, você não tem direito de sair fora, porque tem um banco envolvido, tem alienação fiduciária envolvida, aguarde o procedimento da alienação fiduciária. Por que interessa isso, né, aos bancos e às construtoras? Porque o aguarde o procedimento da alienação fiduciária esvazia os direitos da lei do distrato. E o que significa o aguarde? O aguarde é que a pessoa, eles estão induzindo a pessoa, estão sugerindo para o adquirente que ele fique inadimplente. Que coisa estranha, Rafael. Vocês já vão entender o motivo disso. Por que eles estão induzindo a pessoa, estão induzindo o adquirente para que ele fique inadimplente? Porque uma vez que o cliente ficar inadimplente, vai se consolidar todos os fatos necessários para a aplicação plena da lei da alienação fiduciária. E olha o que o STJ decidiu em tema vinculante sobre alienação fiduciária versus Código de Defesa do Consumidor. Vou ler aqui para vocês, né, o tema 1095. Tá? Ele diz assim, do mesmo modo, não há como prevalecer... Desculpa, perdão. Onde está aqui o tema 1095... eu não transcrevi aqui, desculpa. Deixa que eu já abro aqui. Eu já estou com ele aberto. Tá aqui. Tema 1095, tese firmada. Em contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório, olhem os requisitos, tá? Porque o STJ foi muito preocupado na decisão, que ele é o acórdão, sabe? Né? Muito preocupado em dizer, esse tema só se aplica se os requisitos estiverem presentes. Então, primeiro requisito, né? A alienação fiduciária devidamente registrada em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora. Então, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na lei da alienação fiduciária, por se tratar de lei específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do CDC. Então, cuidado, tá, pessoal? Olha o que diz aqui essa tese firmada. Eles estão dizendo o seguinte, e aí, eu vou dizer para vocês, por experiência própria, né? Quem lê isso, e a partir de agora vai vir montanhas de decisões judiciais, vão simplesmente dizer assim, prevalece a alienação fiduciária sobre o CDC. Acabou. Né? Não é exatamente isso que foi decidido, e nas entrelinhas da tese firmada, né, para quem entendeu o caminho que se seguiu, a gente sabe que existe uma série de condições. Mas vejam o que eu acabei de dizer para vocês sobre a postura do banco e da construtora. O que eles estão dizendo para o adquirente? Espere para aplicar a lei da alienação fiduciária. Ou seja, espere para ficar inadimplente. Espere para ficar inadimplente. Escutem isso. Por quê? Porque na tese firmada diz a resolução do pacto na hipótese de inadimplemento do devedor. Na hipótese de inadimplemento do devedor. No meu humilde entendimento, embora já ressoe pessoas defendendo um agravamento deste entendimento, tá? Já vou explicar. Mas no meu entendimento, jamais poderíamos tratar aquele que já está inadimplente, aquele que já está em mora, não poderia ser equiparado àquele que resolveu desistir do negócio. São casos completamente distintos. Então, aquele que já está em mora foi pego pela tese 1095. Já aquele que ainda não está em mora, mas que sabe que não deseja continuar com o contrato, aquele que deseja desistir do contrato, esse está ressalvado pela tese. Por quê? Porque a tese exige tá, o inadimplemento do devedor. Faz muita diferença, então. Com esta observação, vocês já começam a entender por que
o banco e por que a construtora, numa situação dessas, deseja que o adquirente fique inadimplente. Porque, via de regra, o credor, tudo que um credor não quer é o inadimplemento do seu devedor. Neste caso, eles desejam o inadimplemento do devedor. Por quê? Para aplicar a lei da alienação fiduciária. Por que isso, pessoal? Porque o artigo 53 do CDC foi superado, né? Foi, digamos assim, afastado nessa dicotomia entre lei da alienação fiduciária versus Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, todo mundo sabe que é um microsistema, e ele foi tratado como lei geral pelo STJ, e a lei da alienação fiduciária, por tratar especificamente da garantia fiduciária, foi considerada como lei especial. E aí eles aplicaram, né, a legislação, né, a legislação civil, né, de conformidade das normas, né, para colocar em conformidade as normas, como quando ocorrida alguma antinomia, como é o caso, e decidiram pela aplicação da lei especial em detrimento da lei geral. Ressalvo, autorizado, todos nós temos opinião jurídica diferente, podemos todos nós criticar este resultado e podemos achar ele um resultado ruim, um resultado que nós não concordemos. Ponto. O que não significa que eu vá seguir dando murro em ponta de faca contra um resultado que está, neste momento, consolidado. Tá? Não transitou em julgado ainda esse tema, porque tem um recurso extraordinário encaminhado. As chances não são tão boas, né? Por conta de todo o contexto que eu mencionei para vocês na aula de 18 de agosto de 2021. Mas ele ainda não está transitado em julgado, né? Mas já está publicado, né, o tema vinculante. Ok? E a tendência é a manutenção desse entendimento. Mas, Rafael, o tempo todo você está falando da antecipação, né, da antecipação, ou seja, desse antecipatory breach, né, o antecipatory breach. Por que eu estou falando o tempo todo do antecipatory breach? Porque quando o adquirente se antecipa, ele cai numa excepcionalidade que foi prevista num leading case muito bem fundamentado do saudoso, falecido recentemente, ministro Sanseverino, em que ele lecionou sobre esta diferença entre se antecipar, comunicando que não vai seguir adiante nas obrigações, para aquele que se deixa ser constatado como o inadimplente. Então, vou retirar do acórdão, prestem atenção, vou ler para vocês um trecho do acórdão que formou essa tese do STJ. O próprio acórdão que formou esta tese do STJ. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que essa tese vai ser utilizada sem maiores compreensões e de uma maneira, né, sem controle adequado, para casos que ela não deveria ser aplicada. E não por culpa do STJ, porque o STJ fez a ressalva dentro do acórdão. Por culpa de quem não lê acórdão. Quem não leu o acórdão do tema que está aplicando. Infelizmente, é do nosso cultura atual o recorte e cola, né? A busca por soluções rápidas, respostas rápidas, e a gente acaba não observando o caminho das coisas, e o caminho, muitas vezes, é mais importante do que a chegada. É o caso deste acórdão. Então, eu vou ler para vocês aqui, né, o que o tema, qual a influência do leading case sobre o antecipatory breach em relação ao tema 1095. Olha a ressalva expressa que consta do acórdão, pessoal. Diz assim: na falta de qualquer desses requisitos, lembre que eu falei que o tema adotou os requisitos, estar no registro de imóveis, estar inadimplente, ser notificado da mora? Pois é. Então, eles estão preocupados com isso. Na falta de qualquer desses requisitos, não se afigura aplicável o procedimento especial de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária pelo ditame da lei da alienação. Ausente qualquer dos requisitos, não se aplica. É o oposto do tema. O tema diz, se aplica a lei da alienação fiduciária. O que diz no acórdão? Que não se aplica se qualquer um daqueles requisitos não estiver presente. Agora ele explica melhor. Não se nega, portanto eles não negam, né, a existência de precedente no âmbito da terceira turma desta Corte Superior, tendo como leading case o RESP 1.867.209 de São Paulo. 1.867.209 de São Paulo. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira turma, julgada em 8 de setembro de 2020. No qual se precursiona que o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, ainda que não tenha havido mora no pagamento das prestações, configuraria quebra antecipada do contrato. Entre aspas, antecipatory breach.
Quebra antecipada do contrato. Então, o que é o antecipatório breach? O anúncio da quebra antecipada do contrato. Decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto dos artigos da lei da alienação fiduciária para a satisfação da dívida garantida e devolução do que sobejar ao adquirente. Então, decorre dos requisitos, que são aqueles da inadimplência consolidada e não da comunicação antecipada. Dos requisitos da comunicação, dos requisitos do inadimplemento consolidado, decorre a aplicação da lei fiduciária. Mas ele segue explicando, tá? No que tange aos propósitos do presente julgamento, é importante mencionar que tal compreensão, amparada no Instituto do Antecipatóry Breach, a qual alarga e muito o entendimento do que seja inadimplemento para efeito da lei especial, que é a lei da alienação fiduciária, não deve ser considerada na fixação da tese repetitiva. Olhem só, a antecipação da resolução não deve ser considerada na tese repetitiva. Não está incluída na definição da tese repetitiva a antecipação da quebra. Ele segue. Afinal, tal intelecção, defendida pela primeira vez em julgamento da terceira turma, datado de 2020, não se encontra suficientemente madura no que tange a discussão pelas turmas, inexistindo até o momento debate qualificado no colegiado da quarta turma, tampouco quantidade significativa de julgados no âmbito da terceira turma. Assim, afastada a temática afeta ao antecipatório breach seus desdobramentos. Afirma-se categoricamente que o inadimplemento a que se refere a lei especial diz respeito à dívida, ou seja, o valor não quitado referente às parcelas de financiamento ou parcelamento do montante do negócio. Está aqui, pessoal, a explicação. Por que eles querem que o adquirente entre em mora? Para sair fora da exceção da tese vinculante. O momento que o adquirente anuncia a saída dele do negócio, ele está se afastando da configuração clássica da dívida, do inadimplemento puro e simples, o descumprimento da obrigação, e ele está se posicionando, né, como alguém que se antecipou e comunicou a quebra. E aí ele se afasta totalmente, então, totalmente, né, da aplicação deste tema, né, do tema vinculante. Que mais que o ministro disse que também é muito importante? Não se nega que inúmeras são as obrigações estabelecidas pelas partes em contratos de compra e venda imobiliária, sendo íncito ao ajuste o dever de bem cumprir as determinações e encargos lá estabelecidos, ou seja, não se olvida que os contratos celebrados devem cumprir o pacta sunt servanda, sendo força obrigatória dos pactos consecutários lógicos do princípio da autonomia privada, positivada pelo legislador no artigo 421 do Código Civil. Decorre da liberdade de contratar o dever de cumprir dos pactos livremente celebrados. No entanto, o procedimento de resolução do contrato estabelecido na lei especial só tem cabimento ante o inadimplemento. Diga-se, não pagamento da dívida, no todo ou em parte, pelo devedor fiduciário, por expressa disposição legal. Artigo 26, que é o artigo invocado nesse tipo de situação. O 26 e o 27. Não há como realizar interpretação diversa da estabelecida na lei quando tal normativa é imperativo. Assim, o inadimplemento, para fins da aplicação do artigo 26 e 27 da lei da alienação, restringe-se à ausência de pagamento pelo devedor fiduciário, no tempo e modo e lugar convencionados, que configuraria a mora. Não estando abrangido o comportamento contrário à continuidade do contrato. Então, não está abrangido o comportamento contrário à continuidade do contrato. No caso que nós estamos examinando, o que o colega está tentando resolver é justamente a exceção a este tema. Porque no caso concreto que nós estamos examinando, o adquirente está comunicando banco e construtora que não deseja prosseguir. Ou seja, ele está se antecipando, né? A quebra de obrigações antecipada, configurando o antecipatório breach. Então está aí, pessoal, a exceção da aplicação da tese. É fácil para nós advogados? Não vai ser fácil. Por quê? Porque os julgadores, principalmente aqueles que não estão lá nas turmas, né, eles estarão aplicando, né, sem maiores, não digo todos, mas muitos, né, poderão estar aplicando, sem maiores avaliações críticas, este tema, né, como se fosse todo mundo
tudo equivalente. Agora eu vou fazer uma observação da minha interpretação. Já existe ministro no STJ defendendo a equiparação do antecipatório breach. Para alguns ministros, tanto faz. Se o cara se antecipou ou não, tem que aplicar a lei da alienação fiduciária. Para outros ministros, eles estão em dúvida, eles estão se convencendo pelo leading case do ministro Paulo Sanseverino. Há um enfraquecimento do leading case pelo fato do ministro não estar mais lá. Como eu disse, infelizmente, ele veio a falecer recentemente. Mas isto não significa que não ficou plantada a semente, né, do antecipatório breach, tanto que houve ressalva e hoje não se pode aplicar este tema para casos de antecipação. Agora vem a minha opinião pessoal, né, minha opinião enquanto jurista. Eu entendo que existe uma outra questão que tem que ser adequada, que é a do tema 1096, que foi bem elaborado, que é a questão do distrato. Quando eu me antecipo e comunico a saída, eu estou invocando, né, a lei do distrato de 2018, que também é uma lei especial de saída do adquirente. Naquela lei especial, existem os mesmos valores que os ministros estão querendo proteger com a aplicação da lei da alienação fiduciária, existe lá na lei do distrato. Quais valores, Rafael? Os valores da segurança jurídica dos negócios. Então, lá na lei do distrato, existe uma cláusula penal de 25%, né, para o caso de quem quer sair do contrato. Uma cláusula penal pesada, que pode ser aumentada para 50%. Claro, lembre-se, isso é limite máximo da lei. Não significa, se tiver valores inferiores no contrato, vale o que está no contrato. Então, assim, está lá na lei. Esses valores elevadíssimos de cláusula penal, eles estão lá para proteger o negócio imobiliário, né, o empreendimento, para que as pessoas não saiam do empreendimento de modo a quebrar o negócio, e aí outros adquirentes seriam prejudicados. Então, isso já está protegendo o ambiente dos negócios. Essa cláusula penal já serve para isso. Mesma coisa na alienação fiduciária. Então, a facilidade de venda desse bem para pagar o credor extrajudicialmente, essa aplicação dessa lei, a despeito do CDC, que inclusive previa que seria impossível não devolver alguma coisa para o consumidor, e o STJ disse que pode acontecer, né, se a venda do bem não sobrar dinheiro para o consumidor, né, então estaria tudo certo, porque prevalece a lei especial, que é a lei da alienação fiduciária. Então essa lei também está querendo proteger a segurança jurídica de quem empresta, para que os negócios, para que haja mais empréstimos. Né? Então essa é a lógica. Olha, se for seguro emprestar, em tese deveria ficar mais barato emprestar, em tese nós estamos protegendo o sistema. As duas leis visam proteger o sistema. Ocorre que, quando alguém, mesmo estando submetido à lei da alienação fiduciária, pede o distrato, na minha concepção, tem que ser aplicada a lei do distrato, porque é nela que está prevista a segurança do negócio imobiliário. E ela prevê, então, a possibilidade de saída do negócio mediante o pagamento da cláusula penal. Então, sim, o anticipatório breach tem tudo a ver, é um conceito que fecha perfeitamente, o leading case fecha perfeitamente com aquilo que foi consolidado em legislação, na lei do distrato, na lei das incorporações, que é a autorização de saída do adquirente do negócio. Então, o adquirente pode desistir do negócio mediante o pagamento dessa cláusula penal. Certo? Então, para mim, fecha com perfeição esse entendimento. Significa que hoje ele está ressalvado, esse entendimento, ele é aplicável. Significa que ele vai prevalecer no futuro? O futuro a Deus pertence. Mas eu tenho expectativa de que haja chance, sim, dele prevalecer, embora já existam vozes contrárias, dissonantes a isso, querendo que fique tudo dentro da lei da alienação fiduciária. Bacana, pessoal. Que tema instigante, hein? Que tema instigante, né? Essas antinomias de normas sempre geram uma dificuldade maior para o jurista. Como vocês viram, o próprio acórdão, né, ele traz em si essa preocupação, né, e essa, digamos assim, essa sofisticação, né, nas interpretações. No caso do Sérgio Pontes, então, o que ele teria que avaliar? Né? Ele teria que avaliar o seguinte, quanto que vai valer esse imóvel na venda? Será que vai sobrar o recurso para devolver o dinheiro que o cliente dele pagou? Se ele avaliar que vai sobrar, né, dinheiro para devolver o valor que o cliente dele pagou, até tudo bem, pode aplicar a alienação fiduciária. Agora, se ele perceber que ao aplicar a alienação fiduciária, os encargos, né, de venda, etc. e tal, vão ser tão grandes e de saldo devedor que é impossível o cliente dele receber alguma coisa de volta, aí ele vai preferir seguir o antecipatório breach e pedir, então, que se devolva, né, os 25% ou 50% do valor que o cliente pagou, dependendo do contrato. Né? Quando é que pode chegar a 50%? Só lembrando a vocês, quando tiver patrimônio de afetação. Tá? Se não tiver patrimônio de afetação, o máximo é 25%. Bacana demais, né? Pessoal,
Curtiram? Entenderam? Algum questionamento a mais? Estão satisfeitos? Era isso? Surpreendeu a decisão do STJ a vocês? Para quem estava me acompanhando no curso, nas aulas, né, semanais, acredito que não tenha surpreendido, porque a gente já tinha antecipado esse resultado, né, lá na aula do dia 18 de agosto de 2021. Então, aqueles que estão matriculados regularmente no curso, eu convido vocês a reassistirem aquela aula. Ficou bem legal aquela aula. Né? Naquela aula eu esmiuço o que era o debate que ia ser feito entre o CDC e a lei da alienação fiduciária. Também me preocupo em explicar bastante sobre a lei da alienação fiduciária. Ficou interessante, eu acho que é recomendável, tá? Para quem tem acesso ali à nossa biblioteca, né? Procurem lá a aula do dia 18 de agosto, vai ser bem legal mesmo de vocês lerem, e depois daí, lendo o recurso especial, o acórdão do recurso especial, acho que vai ainda fortalecer, né, algumas convicções de vocês, as percepções de como a gente tem que ter esse olhar crítico mesmo, né, sobre as decisões judiciais, embora que depois definidas a gente tem que se adequar, né, então ir para aquilo que é possível na defesa dos nossos clientes.